chega das suas plantas morrerem no sol. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 5 plantas muito resistentes e ainda formam um belo jardim. Antes de começar o vídeo, já não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Maria Clara da Vinha Paisagismo e hoje eu vou mostrar para vocês 5 plantas super resistentes e que ficam lindas em jardins expostos ao sol o dia inteiro. Se você quer um jardim bonito, duradouro, que vai exigir baixa manutenção, essas plantas são excelentes e ótimas opções. E ainda, no final, vamos te contar como o paisagismo pode agregar todas essas plantas juntas e formar um belo jardim. Vamos lá? A primeira delas é a Dracena rubra ou vermelha. Ela é uma planta de pleno sol, como a gente já falou, porém ela também é uma planta que aguenta meia sombra. Quando falarmos de planta de sol pleno, estamos falando de plantas que aguentam mais de 4 horas de exposição direta ao sol. Um dos destaques dessa planta é sua cor. Um pouco roxo, um pouco rosa, ela traz um destaque no meio da cor verde. E ela é uma planta que vai trazer alegria, por causa desta cor, o ano todo para o seu jardim. Agora falando sobre a rega, um aspecto muito importante das plantas. Ela é uma planta que exige uma rega moderada, então não precisa de solos nem muito encharcados, mas também não tolera muita seca. Então o solo tem que estar sempre úmido, esse é o ideal para essa planta. Ela é uma planta de propagação muito fácil. Então, se você quiser fazer mudas, ou até mesmo usar a sua muda para plantar em outros lugares, é só cortar um galho e replantar em uma terra mais arenosa, um substrato mais drenante, que ela já vai começar a soltar raízes. Até mesmo se você colocar num vasinho de água, ela já vai começar a soltar raízes ali. E por último, uma curiosidade, mas também é muito legal, muitas pessoas utilizam ela como planta de corte. Então, você tendo também ela no seu jardim, você pode usar para fazer enfeites na sua casa. E se vocês prestaram bastante atenção, atrás de mim tem um exemplo de Dracena rubra ou vermelho. E agora vamos para a planta número 2. A Dianella é uma das plantas mais resistentes que existem. Uma das suas vantagens é que ela é vendida em mudas já grandes. Então, quando a gente usa nos jardins, ele já fica com um aspecto de jardim pronto. Então, ela já traz muita beleza logo quando instalada. Ela é uma planta de pleno sol, novamente, e vale ressaltar que, quando ela é plantada em locais mais sombreados, ela não vai bem, então ela não fica uma planta vistosa. Então, sempre prefira plantar em ambiente de sol pleno mesmo. Sobre as regas da Dianella, ela é uma planta de regas baixas ou moderadas, ou seja, já é uma planta que aguenta mais um período de seca, ela não vai sofrer tanto. Uma curiosidade sobre ela é que ela tem uma flor, mas ela não tem um valor muito estético. Ela é uma florzinha bem pequena, amarelada, e dá ao longo aí de todo o ano. Falando um pouco sobre o uso da Dianella no paisagismo, a gente particularmente gosta muito de usar. Ela é muito utilizada para fazer caminhos, bordaduras, entradas com escada. Então é uma planta, como eu falei, que ela já dá um aspecto de pronto para o jardim, então fica muito bonito. É muito usado para fazer maciços também no meio do jardim, como aqui vocês podem ver também. Então maciços no meio da grama, em torno de palmeiras, fica muito legal. E a planta número 3 praticamente vive sozinha. É a primavera, uma planta nativa aqui no Brasil. E o legal dela é que quanto mais sol, mais flores. A rega da primavera também é baixa e moderada, porém, quando ela for plantada, ela exige um pouco mais de água. Depois, quando ela já estiver adaptada e enraizada, então ela resiste um pouco mais a períodos de seca, e aí você pode ficar mais tranquilo. Curiosidade sobre a primavera é que o que a gente vê e acha que é flores, na verdade não são flores. Elas são brácteas, são folhas que são adaptadas e coloridas. Na verdade, as flores são que estão dentro dela. Um miolinho bem pequenininho, normalmente branco. Essas, na verdade, são as flores da primavera. Sua época de floração, na verdade, é o ano todo. Porém, em regiões de clima mais quente, ela tem um pico de floração no verão e na primavera. Falando um pouco mais agora sobre o seu uso no paisagismo, ela é uma planta muito versátil. A gente pode usar como arbusto, como cerca-viva, como trepadeira. Isso vai depender da poda que a gente resolver fazer ali nela. Sendo uma planta tão resistente, então o único trabalho que você vai ter com ela é a poda, que pode ser que precise ser uma poda mais regular, dependendo do formato que você deseja no seu jardim. A quarta planta é a Luteella, uma planta já um pouco diferente, também da cor roxa, que traz um destaque no meio do verde. Ela é uma planta também nativa, que aguenta sol pleno, mas também pode ser usada em meia sombra.
Sobre a sua rega, ela tem uma rega moderada, então interessante é o solo estar sempre úmido para que ela esteja sempre bonita. Vamos falar um pouco sobre o seu uso no paisagismo. Ela é uma planta baixa, então ela é muito utilizada como forração para os canteiros. Ela pode ser usada de dois jeitos. Um pouco mais podada, e aí a gente entra em jardins um pouco mais com um aspecto um pouco mais clássico, que são usados mais topiarias, ou mais despojada, sem ser muito podada, e aí a gente usa em jardins mais tropicais. E vamos para a nossa quinta e última planta. Vamos falar sobre o filodendro ondulado. Não é uma planta que é tão conhecida assim, porém a gente resolveu trazer por ser diferente. Ela é uma planta que se assemelha muito à guaimbê, que é da mesma família, muito próxima, porém tem algumas diferenças ali em relação ao corte das folhas. Vou deixar aqui uma imagem das duas para vocês verem um pouco da diferença. Ela também é uma planta de sol pleno que pode ser usada em meia sombra, tá? Ela vai aguentar bem essa variação. Ela é uma planta que exige uma rega moderada, então ela aprecia muito bem solos úmidos, tá? Mas ela também vai aguentar curtos períodos ali de seca, caso acontecer alguma coisa no jardim. Bom, como a gente já mostrou as fotos, ela é uma planta que tem uma folha muito escultural, então o seu uso no paisagismo ela vai de acordo com isso. Ela pode ser tanto uma planta que vai ter o seu foco principal ali do jardim, ou uma planta que vai ser plano de fundo para outras espécies. A gente pode usar em grandes maciços no jardim também para fazer marcar entradas, marcar escadas, fica muito legal. Bom, por fim, essas foram as 5 plantas que escolhemos para falar para vocês, muito resistentes, lindas, com um potencial paisagístico gigantesco, que a gente ama usar nos nossos jardins. Mas o mais importante é lembrar que o paisagismo vai muito além da escolha das plantas bonitas. Ele precisa ser planejado, pensado, bem executado, de acordo com as condições ali do local. E agora, como eu falei, vou mostrar para vocês como a gente consegue usar todas essas plantas juntas em um mesmo jardim. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais da Vinha. Até a próxima!